Sim, isso aí são anormalidades na tomografia computadorizada, que eu acho que é essa a referência da pergunta. Então, tardiamente, o que os artigos têm descrito são basicamente opacidades reticulares, subpleurais, bandas parenquimatosas e, eventualmente, algum tipo de consolidação e opacidades em vidro fosco. Mas, em geral, são alterações que, no decorrer do tempo, se tornam menos evidentes do que na fase aguda. Basicamente seria isso, mas é tudo muito novo ainda. Não, a quantificação do parênquima pulmonar em termos de comprometimento na Covid-19 deve ser sempre feita nos dois pulmões. E isso deve ser classificado em comprometimento parenquimatoso até 25%, de 25% a 50% e acima de 50%, porque isso pode contribuir para o critério de gravidade daquele paciente. Então, essa quantificação sempre deve ser feita em conta, levando os dois pulmões conjuntamente. Então, os artigos todos são muito novos. A gente tem alguma experiência com pacientes que tiveram a Covid-19 até 3 meses. Eu acho assim que a suspeita e a realização de uma tomografia computadorizada que envolve o uso de radiação ionizante deve sempre ser feita baseada em dados clínicos. Se aquele paciente permite com um quadro clínico que necessite de uma investigação adicional, aí nós devemos solicitar a tomografia computadorizada e sempre colocar na história clínica o tempo de doença que aquele paciente tem, ou seja, o paciente teve Covid há 60 dias, teve o Covid há 45 dias, porque com essa correlação de tempo de doença, junto com os achados tomográficos e com a história clínica do paciente, a gente pode, então, tentar quantificar a quantidade de alterações que esse paciente tem no seu parênquima e se isso pode ou não estar relacionado ao seu quadro clínico. Olha, todo paciente pediátrico, para fazer uma tomografia computadorizada, a gente sempre tem que colocar o custo-benefício dessa tomografia na balança. Por quê? Porque a tomografia computadorizada envolve radiação ionizante. As indicações seriam em pacientes pediátricos com Covid-19 confirmada e que tivesse um quadro clínico de moderado a severo. Os casos leves não teríamos indicação. E seria basicamente para fazer a quantificação, também extensão da doença e pesquisa de eventuais complicações. O que a gente sabe dos pacientes pediátricos, o que a literatura tem trazido, embora tudo isso seja extremamente novo, é que há uma possibilidade maior de co-infecção com doença bacteriana associada à pneumonia pelo SARS-CoV-2. Então, talvez esse seja um ponto importante na indicação de uma investigação radiológica. Eventualmente, nesses pacientes, nós podemos encontrar, então, co-infecção bacteriana associado à Covid-19. Eu acho que sempre que formos fazer uma investigação radiológica em criança, nós temos que avaliar a real necessidade disso. Se a indicação, uma criança tem um quadro clínico moderado de Covid-19, mas há necessidade de investigação diagnóstica, eu acho que a tomografia pode trazer mais informações que o raio-x simples. E sempre que formos realizar tomografia computadorizada, especialmente na faixa etária pediátrica, é fundamental que nós utilizemos protocolo de baixa dose de radiação, exatamente para se evitar irradiar desnecessariamente essa criança e evitar repetições de exames consecutivos. Se a criança está evoluindo bem, evitar ao máximo repetir a tomografia computadorizada. Então, em resumo, ela sempre deve ser usada, uma ferramenta extremamente útil para o diagnóstico e para a pesquisa de eventual complicações. No entanto, suas indicações clínicas têm que ser bem elaboradas e bem analisadas do clínico juntamente com o radiologista, para que nós evitemos a exposição desnecessária de uma criança à radiação. Juntamente com o quadro clínico, é fundamental a correlação radiológica. A tomografia computadorizada é uma ferramenta auxiliar de investigação
nesse grupo específico de pacientes. Então, em correlação com os dados clínicos, o aparecimento de novas opacidades, lobares, unilaterais, segmentares, com alteração do quadro clínico e laboratorial, pode sugerir, então, a presença de uma co-infecção. E relembrando mais uma vez que o que a literatura tem trazido é que a co-infecção com pneumonia bacteriana ela é mais comum na faixa etária pediátrica do que nos pacientes adultos com Covid-19. Nós devemos utilizar contraste quando nós estamos, sobretudo, investigando complicações tromboembólicas que podem acontecer nesses pacientes. Na investigação inicial, quando não há suspeita de tromboembolismo pulmonar, a tomografia deve ser feita sempre sem contraste venoso. Agora, no acompanhamento desses pacientes, se houver alteração do quadro clínico, com piora dos sintomas respiratórios, um aumento da curva do dedímero, esse dedímero do paciente, que é um marcador para embolia pulmonar, estiver aumentando, nesses casos está indicada a utilização do contraste venoso. Ou seja, o contraste deve estar restrito na investigação de fenômenos tromboembólicos nos pacientes com Covid-19. Essa é uma observação que a gente tem sempre feito para os radiologistas, inclusive há uma recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, uma observação que a gente tem sempre feito no serviço para fazer uma tomografia de abdômen, nós devemos analisar as bases pulmonares, especialmente os lobos inferiores. Por quê? Porque nós estamos diante de uma pandemia e alguns pacientes podem ser assintomáticos ou ter sintomas leves, eventualmente podem cursar com dor abdominal e o achado de opacidades com padrão típico da Covid-19 na tomografia de abdômen desses pacientes podem contribuir para o isolamento e tratamento desses pacientes. Então, sempre que analisamos uma tomografia de abdômen, é obrigatório a análise das bases pulmonares, especialmente no contexto epidemiológico atual que nós estamos vivendo, porque as opacidades podem ser eventualmente encontradas. Sim, nós temos alguns estudos já com achados tomográficos em criança, nós podemos disponibilizar, esses artigos são de acesso aberto, né? E o que é importante é que na faixa etária pediátrica as alterações tomográficas são semelhantes à dos adultos, ou seja, opacidades em vidro fosco, periféricas, eventualmente focos consolidativos, mas são alterações relativamente semelhantes ao dos adultos. O que acontece é que, em geral, as crianças tem menos manifestações radiológicas, porque a sua evolução costuma ser melhor. Mas, do ponto de vista imaginológico, não há grandes diferenças no que nós encontramos nos adultos. Tudo depende do quadro clínico. Nós sabemos que o sinal do halo invertido pode ser encontrado em várias situações. No contexto clínico de Covid-19, ele poderia ser encontrado, por exemplo, numa pneumonia em organização e poderia ser encontrado também no infarto pulmonar pelo TEP, pelo fenômeno tromboembólico. Então, acho que fundamental para se fazer anjo-CT é o contexto clínico do paciente. E nesses pacientes, o importante é a curva do dedímero. Se esse dedímero estiver subindo, associado à piora da função respiratória, o achado do sinal do halo invertido nas TCs sem contraste, podem sim ser um indicativo de que esse paciente possa estar fazendo um infarto pulmonar, e aí sim ser necessário, então, a investigação através da angiotomografia de tórax. Sim, são opacidades em vidro fosco, né? Granularidade é um termo que não é mais utilizado, ela foi substituída por opacidades em vidro fosco, de acordo com a terminologia descritiva da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia. Nós temos observado, sim, as opacidades em vidro fosco nesses pacientes, no entanto, a gente não sabe ainda qual é o seu atual papel. O que nós sabemos é que um grupo menor de pacientes podem ter essas opacidades,
com a alteração nas provas de função pulmonar. E um grupo maior de pacientes podem ter opacidades em vidro fosco, finas reticulações, no entanto, sem alterações nas provas de função respiratória. Então, nós necessitamos ainda de mais estudos de acompanhamento desses casos após 3 meses, para que a gente possa realmente saber qual vai ser o real impacto dessas opacidades persistentes nesses pacientes. Nós queremos acreditar que se esses pacientes tiverem alterações, sejam alterações leves, que não impactem muito no seu dia a dia. Olha, a síndrome inflamatória multissistêmica é uma complicação rara na Covid-19. Eu não tenho experiência especificamente nessa complicação. Nós não tivemos nenhum caso pediátrico que eu tivesse acesso, né, nos serviços onde trabalho, dentro do SEIB, na Secretaria de Saúde, de síndrome multissistêmica inflamatória na faixa etária pediátrica. Então, por ser um evento raro, e eu nunca ter tido contato com pacientes com esse tipo de complicação, eu não tenho como responder essa pergunta. Voltamos para aquela mesma resposta, né, a respeito do sinal do ar invertido. Né? A investigação de embolia pulmonar, de tromboembolismo pulmonar nesses pacientes, deve ser feita sempre baseada em quadro clínico, laboratorial, especialmente o dedímero, e a decisão ou não de se injetar contraste, fazer a angiotomografia de artérias pulmonares. Então, não sabemos ainda o papel real do sinal do alvo, mas sempre que houver a indicação clínica, a probabilidade de TEP tem que ser avaliada, de tromboembolismo tem que ser avaliada, e sempre que essa probabilidade for a média alta, a angiotomografia terá indicação na investigação desses pacientes. Nós ainda estamos aprendendo com a Covid. Por ser uma doença nova, os estudos mais longos são daqueles pacientes que tiveram Covid após 3 meses. E nós ainda não sabemos o real impacto dessas alterações pulmonares após 3, 4, 5, 6 meses na qualidade de vida desses pacientes. Vários estudos estão sendo feitos e essas respostas devem surgir nos próximos meses. No entanto, a gente tem observado que os pacientes que persistem com algumas opacidades, cerca de 30% deles, 25% a 30% deles, tem algum tipo de alteração nas provas de função pulmonar, ou seja, 70% a 75% desses pacientes têm uma recuperação completa da função pulmonar, apesar da persistência das alterações na tomografia computadorizada de tórax, ou seja, a maioria deles, em que pese ter algum tipo de alteração na tomografia de tórax, tem prova de função pulmonar normal. Eu acho que sempre que houver indicação clínica e um paciente está persistindo com um quadro respiratório arrastado, eu acho que a tomografia computadorizada pode desempenhar um papel na investigação adicional desses pacientes. Então, se o paciente não está evoluindo bem ou está havendo uma demora na melhora da sua sintomatologia, eu acredito que a tomografia computadorizada pode trazer informações que eventualmente podem influenciar na conduta, tratamento e, obviamente, prognóstico desses pacientes. Perfeito.